presença. Bill Johnson. Desvendando questões celestiais. Capítulo 9 de 11. Enviando a pomba. É difícil expressar em palavras como sou tocado pelo relato do momento em que o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma de pomba, e permaneceu. Uma inveja santa nasce em mim, um desejo de viver na realidade em que Jesus viveu. Ver o que é possível através do exemplo dele me libertou para ter sede daquilo que eu sei que está ao meu alcance. Tem sido uma experiência crescente durante os últimos muitos anos, e uma que continua a progredir. A sede prevalece. Jesus nem sempre nos diz o que buscar. Algumas coisas somente se tornam parte de nossas vidas porque vemos as formas como Deus age e buscamos de acordo com elas. Já abordei essa realidade em outro contexto. Jesus não ensinou o povo a tocar em suas vestes a fim de receber cura. Eles observaram a natureza de Deus agindo nele e reagiram de acordo com o que vinha estar disponível através daquele exemplo. Hoje podemos usar o mesmo princípio para enxergar que Jesus carregava continuamente algo que definiu o precedente sobre como cada um de nós deve viver. Nós agimos corretamente ao buscar de acordo com suas ordens. Mas um romance deixa de ser um romance quando é ordenado. Algumas coisas devem ser buscadas simplesmente porque existem. Moisés pôde purificar o clamor de seu coração nessa simples oração: revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça. Ex 33:13. Descobrir os propósitos de Deus é o convite para se achegar a Ele e conhecê-lo na forma revelada. As revelações de sua natureza são convites para experimentarmos sua presença. Como Ele revela sua natureza a nós através do mover do Espírito Santo, Ele frequentemente nos deixa sem comando. Ao invés, Ele anseia descobrir o que realmente está em nossos corações, já que é da natureza do coração apaixonado sempre responder à porta aberta para o encontro. A pomba e os discípulos. Para o encontro. A pomba e os discípulos. O Espírito Santo não podia viver nos discípulos até que eles nascessem de novo, o que não podia acontecer até que Jesus tivesse morrido e ressuscitado dos mortos. Mas apesar de o Espírito de Deus não estar neles, Ele estava com aqueles 12. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14:17-18. Jesus disse a eles: vocês o conhecem. Isso soa incrível para mim, pois eles não haviam nascido de novo ainda. Eles tinham uma medida de relacionamento com o Espírito Santo antes de serem nascidos de novo. Às vezes, não conseguimos conhecer uma pessoa até que trabalhamos com ela. Esse certamente é o cenário que Jesus criou para os seus discípulos. Eles deviam desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo no ministério que mais tarde os prepararia para a mais incrível promoção imaginável. Se tornariam a habitação de Deus na terra. Jesus era um mestre perfeito. Seu tempo com aqueles 12 homens foi crítico por muitas razões. Uma razão é que durante aquele período ele lhes ofereceu instruções práticas para o resto de suas vidas. Através de suas instruções e de seu exemplo, ele revelou a prioridade dessa maravilhosa aventura com o Deus Espírito Santo. Mas, sinceramente, algumas das instruções de Jesus parecem muito abstratas para mim e um pouco difíceis de entender. Às vezes, as lições parecem impraticáveis para nós porque vivemos numa atmosfera diferente da de quando a lição foi dada. Ver Jesus ilustrar como proteger a presença da pomba, por exemplo, é muito mais prático quando a evidência da presença é testemunhada momento a momento pelos discípulos por mais de 3 anos. Quando crescemos num meio em que há pouca presença, nem sempre entendemos o que Jesus ensinou. A atmosfera criada por sua presença manifesta e por seu estilo de vida contribui incrivelmente para uma lição sendo dada. Visto isso, estamos num tempo de maior presença e poder, tudo isso está mudando para nós. E eu estou grato. Consequentemente, algumas das coisas que estavam escondidas de nós nas Escrituras agora estão sendo reveladas porque temos onde colocá-las. Prontos ou não, aqui vamos nós. Após dar a comissão aos 70 discípulos, Jesus os enviou em pares para suas cidades natais. É interessante que ele os considerou totalmente preparados. Para falar a verdade, na maioria de nossas igrejas esse grupo de pessoas não qualificadas não poderia sequer ser ajudante do estacionamento, muito menos líderes de campanhas evangelísticas. Na minha opinião, treinamos excessivamente nossas equipes até que se tornem espiritualmente musculosas demais. Jesus os enviou dizendo: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão, ela voltará para vocês. Lucas 10:4-6. Primeiramente,
Note que ele os enviou sem provisões, sem dinheiro, sem reserva de hotel, sem auditórios alugados, nada, somente uma direção geográfica e um impulso. Uma das coisas que tentei fazer pelos meus filhos foi cuidar de todo problema possível com antecedência para que pudessem ser bem-sucedidos. Jesus não fez isso. Ele intencionalmente os enviou sem nada. Eles se deparariam com situações em que precisariam um do outro, enviados em pares, e precisariam descobrir a direção do Espírito de Deus, como uma equipe. O objetivo não era que tivessem reuniões poderosas em casa, apesar de terem tido. O objetivo era que aprendessem a trabalhar com o Espírito Santo, que estava com eles. Jesus estava interessado em conectá-los ao processo de hospedar a presença mais do que ele estava interessado no resultado das reuniões. Ele estava levantando um grupo de pessoas sobre quem o Espírito Santo poderia também pousar e permanecer. Muitas das lições que precisamos aprender só podem ser aprendidas ao servirmos aos outros. O resultado final foi que eles tiveram reuniões poderosas em casa, que é o local mais difícil para ministrar com sucesso. Como Jesus já havia dito, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Ele-se 4:24. Uma das razões pela qual é tão importante aprender a ministrar em casa é por causa do valor de servir onde não há nenhuma honra. Não devemos nos tornar viciados nos elogios dos homens. Se não vivermos segundo seus elogios, não morreremos por suas críticas. Mas isso só era possível se eles primeiro conhecessem o lugar do Espírito Santo no empreendimento. A segunda coisa a ser fazerem quando encontrassem um lugar para ficar. Eles deveriam deixar a paz entrar naquela casa. Isso é simplesmente uma ordem de cumprimentar as pessoas com a palavra Shalom, ou paz. Duvido. Se fosse, essa lição teria sido ensinada de forma muito mais simples. Pessoalmente, eu não acredito que eles realmente tenham entendido essa instrução até mais tarde na sua história. Mesmo assim, eles deveriam liberar paz, e, interessantemente, depois retirá-la se não houvesse ninguém digno dela ali. Ver Mateus 10:13. O Evangelho de Lucas diz que a paz retornaria automaticamente para eles. Paz, a pessoa. O mundo pensa na paz como a falta de algo, um tempo sem guerra, um tempo sem barulho, ou um tempo sem conflito. Para um crente, a paz é uma pessoa, a presença de alguém. Nossa habilidade de responder a esse comando de Jesus de liberar paz sobre uma casa é central em sua instrução para o ministério. Está diretamente ligada à nossa capacidade de reconhecer a presença do Espírito Santo. É difícil liberar consistentemente algo de que não temos consciência. A consciência da presença de Deus sempre aumenta nosso impacto quando se trata de influenciar o mundo ao nosso redor. Muito do que fazemos é baseado nos princípios do ministério ao invés de na presença. Um dos mistérios da vida é que o papel principal de um crente é hospedar uma pessoa, a presença, que é o Espírito Santo, a pomba que permanece. Ele é uma pessoa, não uma coisa. Quando reduzimos a alegria de conhecer Deus a princípios que trazem conquistas, barateamos a jornada. Aqueles que desejam os princípios acima da presença buscam um reino sem rei. Jesus é chamado de príncipe da paz nas Escrituras. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, a pessoa da paz. E essa paz que é uma paz maravilhosa para o crente, mas altamente destrutiva e invasiva para os poderes das trevas. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. RM 16:20. Isso é uma grande missão dada aos seus seguidores. Libera a pessoa da paz quando entrar numa casa, pois ao fazer isso, você liberará a presença que é a atmosfera real do céu para corações rendidos, enquanto ao mesmo tempo eliminará os poderes das trevas que agem naquele lar, pois aquela atmosfera é expressa através da pessoa do Espírito Santo. Para Jesus, esse era o ministério Beabá. O que Deus anseia. Para Deus, milagres são tão simples como respirar. Nenhum esforço é exigido. Já que o Espírito do Cristo ressurreto vive dentro de nós, milagres são esperados. Mas não é aí que os desejos de Deus estão focados para nós. Ele quer nossos corações. Embora haja muitas expressões de um coração rendido, ele procura por aqueles que confiarão nele. Lembre-se, sem fé é impossível agradá-lo. Ver Hebreus 11:6. Confiança é a questão. Para honrá-lo completamente, temos que viver de forma que, a menos que Deus apareça, o que estamos tentando fazer está fadado a falhar. Esse tipo de rendição fazia parte da natureza de Jesus aqui na terra e agora é a natureza do crente. É assim que somos comissionados a essa missão. Ele disse: entrem numa cidade e procurem um lugar para ficar. Não levem nenhum dinheiro. Não levem roupa suficiente para poder cuidar de vocês por longos períodos de tempo.
Tornem-se vulneráveis em sua rendição aos meus propósitos para que, a menos que eu apareça para prover e dar direção, nada funcionará. Esse é um contexto que Jesus apresentou aos discípulos no qual poderiam viver seguros como ovelhas que os lobos gostariam de devorar. Você pensaria que se tornar vulnerável ao risco seria a posição mais insegura de estar, entretanto esse reino funciona de forma diferente. Assim como nós somos exaltados ao nos humilharmos, e vivemos ao morrermos, então neste reino ficamos mais seguros quando estamos mais vulneráveis ao perigo devido ao nosso sim à sua missão. As linhas de frente da batalha realmente são as posições mais seguras para estar. Davi não enxergou essa verdade em sua maior derrota, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela. Ver 2:4. Davi perdeu a batalha com os seus olhos, o que abriu a porta para ele perder a batalha do seu coração. Tudo porque ele não estava na batalha para a qual nasceu. Era a época de os reis saírem para a guerra. Naquele momento, a guerra teria sido um lugar mais seguro do que o terraço de seu palácio. Seria tolo pensar que o perigo dos ministérios de frentes de guerra não é real. Mas, quando a presença manifesta de Deus está conosco em nossa missão, lugares perigosos se tornam seguros. E muitas vezes nos tornamos conscientes dele na medida em que temos consciência da nossa necessidade em relação a ele. Realmente tem tudo a ver com a presença. Tem a ver com hospedá-lo. Isso foi o que os 70 descobriram. A ignorância e a falta de experiência deles não os desqualificaram. Eles haviam sido enviados por aquele que estava indo com eles. Verdadeira provisão. Minha ideia de proteção é bastante diferente da de Deus. Eu me certificaria de que todos os preparativos necessários para a viagem estavam prontos, contatos, local de encontro, finanças e treinamento suficiente. Eu também teria enviado cerca de 10 pessoas para cada cidade para ter certeza de que poderiam ministrar com mais eficácia. Fico constantemente surpreso com como Jesus pensa diferente. Ele os enviou numa jornada que estava completamente preparada, mas não das maneiras que frequentemente são importantes para mim. Estava totalmente preparada porque Deus iria com eles. 2 pessoas seriam o bastante. Elas seriam abençoadas pelo princípio da unidade, mas não cairia no possível conflito que os 12 espias tiveram ao espiarem a terra na época de Moisés. Opiniões demais facilmente destroem os propósitos de Deus. 2 espias trouxeram um relato positivo. Não estou dizendo que viajar em pares é o único modelo de ministério. Estou dizendo que Jesus os enviou totalmente preparados de uma maneira que nem sempre reconhecemos. Deus iria com eles na missão que tinham: liberar paz sobre uma casa, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, etc. Jesus se certificou de que eles se mantiveram centrados no Espírito Santo. Eles estavam preparados da melhor forma possível. Eles haviam visto Jesus operar, e ele os comissionou com uma missão que exigia que os se mantivessem dependentes do Espírito Santo. Como disse, eu teria providenciado todas as coisas naturais de que eles precisariam. Jesus forneceu a direção e a presença através do poder e da autoridade dados a eles. O que ele deu a eles lhes garantiu as provisões naturais porque o Espírito Santo estava em ação. Esse é o conceito que Jesus ensinou às multidões em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Seu reino trabalha inteiramente baseado no princípio das coisas mais importantes primeiro. A provisão do Senhor não é somente comida na mesa. A provisão do Senhor é a proteção divina e o impacto total em nossa missão. O ponto central é o seguinte: desistir de estarmos no controle de nossa vida para nos tornarmos verdadeiramente direcionados e capacitados pelo Espírito Santo. A comissão que recebemos dele foi de aprender como o Espírito Santo move. Vamos aprender seus caminhos. A profecia de Noé. Um lugar um pouco surpreendente nas Escrituras em que encontramos uma lição de Jesus para os seus discípulos está na história de Noé e o dilúvio. Há uma parte da história que ilustra no contexto do Antigo Testamento o que Jesus iria treinar seus discípulos para fazer. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e, por isso,
voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu e a trouxe de volta para dentro da arca. Gênesis 8, 6, 9. Lembre-se de que a pomba representa o Espírito Santo na Bíblia. Isso fica claro, principalmente, na história do batismo de Jesus nas águas. E aqui na história de Noé encontramos uma descrição interessante da conexão de Noé com a pomba. Não há outro animal que tenha recebido a mesma atenção ou tenha tido a mesma ligação implícita com Noé como essa pomba. A pomba foi solta porque ela iria procurar um lugar para repousar quando não encontrava um local de descanso. Ela retornava para Noé e a arca. Essa é a figura que ilustra o envio do Espírito Santo através dos discípulos quando eles entram numa casa. A implicação é que o Espírito Santo ainda procura lugares onde repousar, e esses lugares são pessoas. Quando a pomba não encontrava onde pousar, ela retornava para Noé, aquele que enviou. Mais uma vez, considere as palavras de Jesus sobre... Mais uma vez, considere as palavras de Jesus sobre os discípulos declararem paz sobre uma casa. Se ninguém ali quiser hospedar essa presença, ela retornará a vocês. LC 10:6. Quando a pomba não encontrava lugar para pousar, ela voltava. Noé estendia o braço para o lado de fora e a trazia de volta para dentro da arca. É um vislumbre do Antigo Testamento para o ministério do Novo Testamento. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Gênesis 8 e 10, 11. A pomba foi enviada novamente, mas retornou dando a Noé um relatório de progresso. Deus planejou a arca de maneira que não havia janelas, com exceção de uma no telhado pela qual a pomba pudesse ser enviada. Noé deveria apenas olhar para o céu e confiar na informação que receberia da pomba. As águas estavam baixando. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou. Creio que para a maioria de nós essa lição é abstrata porque recebemos pouco ensinamento e experiência sobre aprender a reconhecer a presença de Deus. Muitos nunca saberiam, numa situação de ministério, se a pomba foi enviada, muito menos se ela retornou. Seria muito difícil saber se o Espírito Santo que foi enviado de nós está agora repousando sobre alguém. Não digo isso para envergonhar ninguém, mas para criar uma sede por algo que é legalmente nosso privilégio e nossa responsabilidade. Devemos conhecer os caminhos e a presença do Espírito Santo para que possamos cooperar com ele de uma forma que transforma o mundo em nossa volta. Isso é o ministério verdadeiro. A procura pelo digno. Parte da instrução que Jesus deu aos 70 discípulos foi encontrar aqueles que eram dignos de receber sua paz. Toda a Bíblia ensina que Deus não vê a aparência exterior de uma pessoa. Ele vê o coração. Isso ficou evidente Isso ficou evidente na história do profeta Samuel quando procurava por um novo rei para Israel. Todos os filhos de Jessé estavam diante dele para uma avaliação. No natural, o profeta achou o candidato perfeito. Mas Deus disse não. Após examinar cada um deles, Samuel perguntou se havia outro filho que não estava presente. Eles responderam que sim e foram buscar Davi, que estava cuidando das ovelhas de seu pai. Deus viu o coração dele e disse que ele era o escolhido. Davi não era tratado da mesma maneira que seus outros irmãos. Seu próprio pai Jessé não o considerava um possível candidato para se tornar rei. Não tenho certeza se foi apenas um engano ou se havia algo mais acontecendo ali. Davi falou sobre ter sido concebido em pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. SL 51:5. É possível que Davi tenha sido filho de outra esposa de Jessé ou, possivelmente, até um caso, o que o tornava meio-irmão dos outros filhos. Independentemente disso, nem seu pai nem seus irmãos o teriam escolhido. No entanto, Deus viu seu coração e o escolheu para ser o próximo rei. Como você avalia se alguém é digno? Os altos cidadãos da comunidade nem sempre eram a primeira escolha de Jesus. Ao contrário, na maioria das vezes eram os possuídos por demônios, os publicanos, as prostitutas, entre outros, que eram todos considerados dignos de um toque de Deus. Eu tenho observado esse mistério por anos e devo admitir que é uma das coisas mais maravilhosas e misteriosas sobre a escolha de Deus por uma pessoa. Deus declarou que escolheu Israel porque eles eram os menores de todos. Isso se aplica a pessoas também. Pense sobre o seguinte, é óbvio que Jesus não esperava que seus discípulos soubessem quem era digno quando entrassem nas casas, senão, ele teria ordenado que liberassem a presença do Espírito Santo somente quando encontrassem os dignos. Ou seja, se houvesse alguma indicação natural de quem era digno, eles não teriam necessidade da instrução adicional de retirar a paz. Eles apenas podiam saber quem era digno pela resposta da pessoa ao Espírito Santo,
Ele pousou sobre aquela pessoa. Ela foi receptiva à pessoa do Espírito Santo ou não? O Espírito Santo retornou para quem o enviou. O que dirá se ela é digna? Sua resposta é a pomba do Espírito de Deus. Incrível! Grandes pecadores perderam sua inocência em muitas áreas de suas vidas. Entretanto, para a maioria deles, no fundo de seus corações permanece uma inocência que pertence ao próprio Espírito Santo. Para muitos do que se encontraram em pecado profundo, essa parte do coração ainda é um território virgem. Muitas vezes, os mais corruptos, os mais imorais e enganosos são transformados em um instante quando o Espírito Santo vem sobre eles. Sob toda a calosidade causada pelo pecado, estava um lugar de profunda sensibilidade. É um lugar que nenhum de nós pode ver sem a ajuda do Espírito Santo. Incrivelmente, os corações deles responderam a Deus quando ele apareceu. Foi a eles a quem Jesus se referiu quando disse: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama ele. C. 7:47. E essa é a resposta que declara que eles são dignos da presença. De modo contrário, aqueles que têm sido expostos demais às coisas de Deus frequentemente são os que constroem uma resistência a ele. Superexposição muitas vezes acontece quando uma pessoa recebe muito ensinamento da palavra, mas não chega ao ponto de se render totalmente. Foi o que aconteceu com os fariseus. Aqueles que eram os mais treinados para reconhecer o Messias quando ele viesse, perderam-no completamente. Rendição total nos atrai a encontros com Deus que nos mantém sensíveis. Sem esse elemento, nós nos tornamos resistentes à própria palavra que foi dada para nos transformar. É algo similar à forma como é feita a vacinação. Somos expostos a pequenas porções de uma doença específica, o que faz com que nosso corpo crie uma resistência. Jesus não deve ser experimentado em pequenas porções. Devemos nos render a Ele completamente com todo o coração. Algo menos do que isso frequentemente acarretará o resultado oposto do que Ele deseja para nós. Esta definitivamente é uma aventura fascinante, encontrar aqueles que são receptivos ao Espírito Santo. Sei que nem sempre respondi bem a Ele. Mesmo hoje, aprender a deixá-lo guiar na dança parece como um objetivo para a vida toda. Viver em Deus, para a vida toda. Viver em Deus, consciente de sua presença. No céu, não há pensamentos vazios de Deus. Ele é a luz, a vida e o coração do seu mundo. O céu é repleto de perfeita segurança e confiança em Deus. Por outro lado, este mundo é repleto de desconfiança e caos. Sempre liberaremos a realidade do mundo de que estamos mais cientes. Viver consciente de Deus é uma parte essencial do comando de viver nele. O irmão Lawrence, do século X, ilustrou esse tema singularmente bem. É apresentado no livro The Practice of the Presence of God, a prática da presença de Deus. Diziam sobre ele que não havia diferença entre seus tempos de oração e seus tempos trabalhando na cozinha. Sua consciência de Deus e sua comunhão com Ele eram as mesmas em qualquer ocasião. Viver com consciência contínua de Deus deve ser uma meta suprema para qualquer um que compreende o privilégio de hospedá-lo. Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito Santo, o que torna a santidade uma grande parte do foco de nossas vidas. Porém, Ele é tão bom quanto Ele é santo. Fico preocupado quando as pessoas têm ambição pela santidade sem descobrir a pedra angular da nossa teologia: Deus é bom. Tenho aprendido que toda a minha ambição, minha disciplina e meu arrependimento profundo tiveram pouco efeito em minha vida no que diz respeito à santidade. Um estilo de vida santo se tornou o resultado natural de me deleitar naquele que é santo, aquele que me aceita como sou. Todos os esforços suados não mudaram nada de valor em minha vida, a não ser me tornarem orgulhoso e miserável. Gostaria de ter descoberto esse aspecto da vida cristã muito antes na minha caminhada com o Senhor. Certamente teria me salvado de anos de frustração. Desenvolvendo uma consciência de Deus. Todo crente está ciente de Deus, mas nem sempre num nível consciente. Desenvolver essa consciência é um dos aspectos mais importantes de nossa vida em Cristo. Ele é chamado de Deus conosco. Conhecê-lo dessa forma é essencial para o nosso desenvolvimento. Um amigo meu que é piloto, certa vez, me contou sobre um teste que é feito com os pilotos em seu treinamento. O aluno é colocado num simulador de voo que é capaz de recriar a atmosfera de um avião de verdade em alta altitude. Ele deve ser capaz de reconhecer se há pane no avião. Por exemplo, um aviso alerta quando os níveis de oxigênio ficam muito baixos. O oxigênio reserva então é usado para manter todos vivos. Mas o que fazer se o sistema de aviso de perigo iminente falhar? Esse é o objetivo do teste.
Descobriram que o corpo de cada pessoa reage de forma diferente à diminuição de oxigênio. O músculo da perna de uma pessoa pode se contrair enquanto outra pessoa pode se arrepiar. É realmente diverso assim. A pessoa que controla o simulador duplica a atmosfera de um avião voando em alta altitude. Depois, lentamente faz com que os níveis de oxigênio diminuam. O piloto então deve escrever qualquer sensação que sinta em seu corpo. E pouco antes de ele desmaiar, os níveis são restaurados ao normal. Quando termina, o piloto tem uma lista de sinais de alerta para ajudá-lo a saber se, quando sua perna contrair durante o voo, ele deve checar o oxigênio. Observe que sem o treinamento do instrutor de voo para voltar a atenção dos pilotos para os sinais de seus corpos, eles nunca saberiam que o que estava acontecendo com eles não era normal. Certamente, eles nunca saberiam que seu corpo estava lhes dando um sinal de alerta de baixo oxigênio. Geralmente, vivemos numa ignorância similar quanto à presença de Deus. Cada crente experimenta a presença de Deus de uma forma, mas frequentemente permanecemos sem treinamento. Isso acontece principalmente numa cultura que tem enfatizado as forças cognitivas acima das capacidades espirituais e sensoriais. Por exemplo, esta disse que até mesmo sua carne clamava pelo Deus vivo. Ver Salmo 84, Acf. O autor de Hebreus ensinou que um sinal de maturidade é a capacidade de discernir o bem e o mal através de nossos sentidos, mas o alimento é sólido para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. HB 5:14. Aqueles que são treinados para reconhecer dinheiro falso nunca estudam sobre dinheiro falso, já que as possibilidades de fabricar dinheiro falso são infinitas. Eles são imersos na experiência de estarem sempre expostos ao dinheiro verdadeiro. Então, o falso automaticamente se destaca. O mesmo se aplica ao desenvolvimento de nossos sentidos para discernir o bem e o mal. A imersão na descoberta da presença de Deus sobre nós, o Espírito dado sem medida, fará com que qualquer coisa contrária se destaque. Geralmente, meu coração pode dizer se algo está certo ou errado. Mas já ouvi Deus falar de forma que apenas meus sentidos naturais podiam captar o que ele estava dizendo ou revelando. Ele faz isso intencionalmente para nos treinar como bons soldados em seu exército para ouvirmos em todos os contextos em que ele possa estar movendo ou falando. Isso nos torna capazes de estarmos preparados a tempo e fora de tempo. Descubra-o através do afeto. O Espírito Santo é um parceiro incrível. Ele é muito sensível e está sempre por perto. Uma das coisas que descobri, quase acidentalmente, é que sempre que volto meu afeto a ele, ele começa a manifestar sobre mim. Aprender a mostrar afeto a ele e reconhecer sua resposta é algo de valor indescritível para mim. Ele vem. E sua vinda sempre é maravilhosa. Tem sido uma prática minha durante muitos anos agora ir dormir à noite com esse simples ato, mostrar meu afeto a ele até que eu sinta a sua pousar sobre mim. Como estou com vontade de dormir, não uso esse momento para cantar louvores ou interceder por alguma grande necessidade. Eu simplesmente o amo até que meu coração fique aquecido por sua presença. Se acordo durante a noite, eu volto meu coração para ele novamente e durmo conectado a ele. É importante saber como a vida funciona. Quando Deus criou todas as coisas, passaram-se a tarde e a manhã todos os dias. Isso se repete muitas vezes em Gênesis capítulo 1. O dia começa à noite. Dar a ele nossas noites é a maneira de começar o nosso dia. Muitas pessoas teriam dias melhores se soubessem dar a ele suas noites. Para muitos, o tormento experimentado nas horas noturnas chegaria ao fim com essa simples ação. Inicie seu dia à noite dando a ele seu afeto até que seu coração fique aquecido, e isso afetará o seu dia. Voltando a uma antiga lição. Após sua ressurreição, Jesus encontrou seus discípulos numa sala em que estavam escondidos. Mas não era um encontro planejado por eles. Eles estavam se escondendo porque temiam ser os próximos a serem mortos pelos líderes religiosos. Jesus entrou na sala pela parede ou simplesmente apareceu na sala. Isso não deve ter ajudado muito a atenuar o medo deles. Jesus respondeu ao pânico deles com paz seja com vocês. João 20:19. Porém, eles não agarraram o que Jesus colocou disponível para eles. Quando a paz é dada, ela deve ser recebida a fim de ser aproveitada. Depois disso, Jesus lhes mostrou suas mãos e seu lado para que pudessem ver as cicatrizes da crucificação. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. João 20:20. Foi somente após verem as cicatrizes que eles o reconheceram. Então ele declarou paz sobre eles novamente. Jesus geralmente vem de maneira diferente do que pensamos. Ele fez o mesmo com os homens na estrada para Emaús.
Vê Lucas 24 2.13 e 32. Eles não o reconheceram, apesar de Jesus ter falado das Escrituras para eles a ponto de sentirem seus corações queimarem. Somente depois do que ele partiu o pão na mesa do jantar, os olhos daqueles homens foram abertos para enxergar quem ele era. Nas duas ocasiões, seus seguidores perceberam quem ele era apenas após voltarem sua atenção para a cruz, as cicatrizes da perfuração do seu lado pela lance dos pregos em suas mãos, e o pão, que falava do seu corpo crucificado. O mover de Deus tem que ter a cruz como ponto central para manter sua genuinidade, mantendo as coisas mais importantes em primeiro lugar. O trono é o centro de seu reino, e em seu trono está sentado o Cordeiro de Deus. O sacrifício de sangue será honrado e sã, é a cruz que nos leva a ela. Não há ressurreição sem a cruz. Paz seja com vocês. Jesus retornou à lição que havia dado a eles quando receberam a primeira comissão em Mateus 10:8-12. Ele os ensinou a liberar paz quando entrassem numa casa. Jesus acalmou uma tempestade com paz. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. MC 4:39. Mas foi na tempestade que ele dormiu. Nós temos autoridade sobre qualquer tempestade na qual podemos dormir. Nós temos que ter paz para poder enviá-la. Permanecer em paz nos torna uma grande ameaça para qualquer tempestade. Depois que Jesus mostrou suas cicatrizes, eles creram. Ele declarou paz sobre eles mais uma vez, já que ele é o Deus da segunda chance. Eles aparentemente foram receptivos à paz dessa vez porque em seguida Jesus deu a eles a maior comissão que alguém já recebeu. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Enviou, eu os envio. João 20:21. Aqui está, como o Pai me enviou, eu também os envio. Impressionante. Não há maior chamado do que caminhar no chamado de Jesus. No entanto, se isso não bastasse, chegamos à parte que o torna possível. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João 20:22. Se, após dizer que assim como o Pai o enviou ele também nos envia, Jesus tivesse servido um banquete aos pobres, poderíamos dizer que alimentar os pobres seria o principal ministério em que devemos andar. Se prosseguisse essa grande comissão com um culto de 2 horas de adoração, diríamos que essa é a principal função da nossa caminhada. Qualquer ação que siga o comando será enfatizada como principal. Já que é algo tão incomum, essa ação de Jesus se perde na longa lista de atividades que somente Deus pode fazer, enviar o Espírito dele. Eu gostaria de sugerir que Jesus estava modelando a natureza de todo o ministério nesse único ato. Fazer o que ele fez envolve enviar a pomba, Espírito Santo, até que ele encontre lugares, pessoas, em que pousar. Com esse único ato, Jesus resume a vida daqueles que o seguem na maior comissão: como o Pai me enviou, eu também os envio. Agora enviem o Espírito de Deus. Poder e autoridade. Jesus já havia dado poder e autoridade aos discípulos enquanto ele ainda estava na terra. Eles cooperavam com o Espírito quando estavam nas viagens missionárias e durante o ministério terreno de Jesus. É interessante que o que ele lhes deu não durou após sua morte e ressurreição. Jesus lhes deu experiência com ele e os capacitou a agir debaixo do guarda-chuva de sua autoridade e poder, e eles foram bem-sucedidos. Mas agora eles teriam que ter suas próprias experiências com Deus para ter esses dois ingredientes necessários. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo em João 20, eles nasceram de novo. Eles receberam uma comissão de Deus que foi reafirmada e expandida em Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19-20. Depois disso, eles receberam a ordem de não sair de Jerusalém até que fossem revestidos com o poder do céu. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. LC 24:49. A autoridade vem com a comissão, mas o poder vem com o encontro. Eles foram ordenados a não deixar a cidade antes de terem um encontro com o Espírito de Deus. Em Mateus 28, eles receberam autoridade, mas em Atos 2 receberam poder. Até hoje isso é verdadeiro: a autoridade vem da comissão e o poder vem do encontro. E apesar de esses dois elementos parecerem ter seu foco principal no ministério, eles são primeiramente essenciais para afirmarmos nosso relacionamento com o Espírito Santo. Poder e autoridade nos apresentam a natureza do Espírito Santo com foco principal em hospedar sua presença. O ministério deve fluir do relacionamento com a pessoa que vive em nós por causa de nós,
mas repousa sobre nós por causa dos outros, liberando sua presença. Provavelmente, há maneiras incontáveis de liberar a presença de Deus. Eu conheço 4 que são intencionais. Palavra. Jesus usava esse método frequentemente. Ele apenas dizia o que ouvia do Pai. Isso significa que cada palavra que falava tinha origem no coração do Pai. Quando ele proclamou a sua mensagem mais perturbadora, as multidões o abandonaram em massa. Isso tudo aconteceu em João 6. Nessa mensagem, ele falou de como as pessoas teriam que comer sua carne e beber seu sangue para ter parte nele. Nunca antes Jesus havia ensinado algo tão grotesco. Para os ouvintes, ele estava falando sobre canibalismo. Nós sabemos que essa não era a intenção dele, mas nós vivemos depois do fato. E a parte mais incrível para mim é que Jesus não se importou em explicar o que queria dizer. Provavelmente, não existe nenhum professor ou pastor vivo que não se certifique de que as pessoas entenderam o que ele disse, principalmente ao ver os ouvintes murmurando e deixando o lugar. Entretanto, isso cumpriu o propósito de Jesus, já que a multidão queria torná-lo rei à força. Quando ele perguntou aos seus discípulos também partiriam, Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6,68. Sob o meu ponto de vista, Pedro estava dizendo, nós não entendemos o teu ensinamento mais do que aqueles que foram embora, mas o que realmente sabemos é que sempre que falas, nos sentimos vivos por dentro. Quando falas, descobrimos por que estamos vivos. Apenas alguns versículos antes, Jesus explicou uma parte especialmente importante da vida cristã de ministério quando disse, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. Jesus era a palavra que se tornou carne, mas quando ele falava, a palavra se tornava espírito. É isso que acontece quando falamos o que o Pai diz. Todos nós já experimentamos isso. Estamos numa situação turbulenta e uma pessoa entra na sala e diz algo que transforma a atmosfera de todo lugar. Não é meramente porque ela chegou com uma grande ideia, mas porque falou algo que se tornou material, uma substância que mudou a atmosfera. O que aconteceu? Algo foi falado na hora certa com um propósito. Ela disse o que o Pai estava falando. Palavras se tornam espírito. Palavras são as ferramentas com as quais Deus criou o mundo. A palavra falada também é central para criar a fé em nós. Ver Romanos 10:17. A palavra dita por ele é criativa por natureza. Falar o que o Pai diz libera a natureza criativa e a presença de Deus numa situação para trazer sua influência e mudança. Ato de fé. A presença dele acompanha os seus atos. A fé traz uma liberação substancial da presença, que é visível em todo o tempo no ministério de Jesus. Um ato de fé é qualquer ação exterior que demonstra a fé interior. Por exemplo, já disse para pessoas com calcanhar ou pernas seriamente feridas correrem. Assim que o fizeram, foram curadas. Como? A presença é liberada na ação. Isso é algo que eu nunca faria baseado no princípio de fé. Somente estou disposto a dar essa direção baseado na presença. Muitos líderes cometem um imenso erro nesse ponto. Eu nunca vou exigir que alguém se coloque em risco com base em um princípio. Se eu estou enfrentando algo que parece ser um obstáculo na minha caminhada com Cristo, às vezes posso exigir um ato ousado da minha parte com base em um princípio, mas nunca de outra pessoa. Ato profético. Essa é uma faceta singular da vida cristã, já que requer uma ação que aparentemente não tem conexão com o resultado desejado. Enquanto pisar com um calcanhar ferido está conectado ao resultado almejado, um calcanhar curado, um ato profético não tem nenhuma conexão. Um grande exemplo seria quando Eliseu foi informado sobre o ferro de um machado emprestado que havia caído no rio. A Bíblia diz o seguinte: Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. 2R66. Você pode jogar galhos na água o dia todo e nunca fará um ferro flutuar. O ato aparentemente não tem relação com o resultado. A força do ato profético é que ele vem do coração de Deus. É um ato profético de obediência que tem sua lógica fora do raciocínio humano. Já vi isso acontecer muitas vezes quando alguém deseja um milagre. Pedi para que saíssem de onde estavam sentadas e fosse para o corredor da igreja. Não foi porque havia mais poder do Espírito Santo no corredor, mas porque era um ato profético que liberaria a presença do Espírito Santo sobre elas. Jesus operou assim muitas vezes. Certa vez, disse a um cego que se lavasse no tanque de Siloé, ver João 9:7. Não há poder de cura no tanque. O milagre foi liberado no ato de ir e se lavar, sem relação lógica com o resultado desejado. Toque. A imposição de mãos é uma das doutrinas primárias da igreja, especificamente referida como uma doutrina.
O sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro para simbolicamente liberar os pecados de Israel naquele animal que depois seria solto no deserto. A imposição de mãos sobre o cordeiro era para liberar algo que ajudaria Israel a atingir seu propósito. Também era usado para transmitir autoridade, como no caso de Moisés e as autoridades. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre Timóteo para liberar sua comissão apostólica. Em Atos, mãos eram impostas sobre pessoas para o derramamento do Espírito Santo sobre elas. Ver Atos 8 e 18. A questão é a seguinte: a imposição de mãos sobre as pessoas é uma ferramenta que Deus usa para liberar a realidade do reino dele e da presença dele sobre elas. Sem intenção. Além da liberação intencional da presença de Deus, existem inúmeras formas de sua presença ser liberada que não são intencionais da nossa parte. Porém, ao cooperarmos com ele, elas se tornam norma. Sombra de Pedro é uma das maiores histórias sobre o transbordar da presença em uma pessoa. Não há indicação de que Pedro conduzia ou esperava aquilo. Mas as pessoas aprenderam a acessar o que repousava sobre ele. Nossa sombra sempre irá liberar aquilo que pairar sobre nós. Ser um lugar onde o repouso do Espírito Santo faz com que a sombra e os panos, vestes ungidos sejam itens de grande poder em nossas vidas. Não creio que esse princípio tenha alguma coisa a ver com nossa sombra. Está relacionado à proximidade com a unção. Algumas coisas que se tornam possíveis através de nós não têm nada a ver com a nossa fé. Elas têm tudo a ver com quem repousa sobre nós, a quem damos lugar. Nesse contexto, coisas boas acontecem mais por acidente do que costumavam acontecer de propósito. Compaixão. Eu listo isso como não intencional porque vem de dentro, quase como um vulcão. Na Bíblia há muitas referências de quando Jesus era movido pela compaixão e curava alguém. Estar disposto a amar as pessoas com o amor de Cristo traz o miraculoso para o primeiro plano. As pessoas frequentemente confundem compaixão com pena. A pena dá atenção a uma pessoa com necessidade, mas não a liberta. A compaixão, por outro lado, vem para libertar as pessoas. A pena é a impostura da compaixão. Vestes. Elas operam através do mesmo princípio da sombra mencionado acima. A presença manifesta de Deus sobre uma pessoa torna possíveis coisas inimagináveis. A presença de Deus é absorvida inclusive pelas roupas. Adoração. A adoração tem um efeito incomum à nossa volta. Sabemos que Deus habita em nossos louvores. Ver Salmos 22:3. É evidente que a presença é liberada. A atmosfera é transformada. De fato, a atmosfera de Jerusalém foi criada em parte por causa da adoração. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos 2:11. Aquele louvor a Deus colaborou para a mudança atmosférica de uma cidade inteira, onde a cegueira espiritual havia sido removida e em seguida 3.000 pessoas fossem salvas. Eu mesmo já vi isso quando alugamos certo local para os cultos de nossa igreja e depois ouvimos o proprietário dizer que a presença de Deus permaneceu lá após sairmos. Um amigo meu costumava levar pessoas para as ruas de São Francisco muitos anos atrás. Elas encontravam muita resistência. Mas ele aprendeu que quando Deus está presente, seus inimigos fogem, e estrategicamente passou a usar uma nova abordagem no ministério. Ver Salmos 68. Ele dividiu sua equipe em duas. Uma metade ia adorar, e a outra ia ministrar sobre as pessoas. A polícia disse para ele que quando ele estava nas ruas, o crime parava. Esse é um resultado incrível da pomba sendo enviada sobre uma parte da cidade. A atmosfera muda quando é dado à presença de Deus seu lugar apropriado. A missão suprema. Não consigo pensar em outro privilégio maior do que o de carregar a presença do Espírito Santo neste mundo e então buscar portas abertas para liberá-lo. Certa vez, um profeta amigo meu me disse: se você conhecer uma igreja a qual acha que eu devo ir, diga-me, e eu irei até lá. Ele estava basicamente me dizendo: você tem favor diante dos meus olhos. E se você quiser que eu vá a alguma igreja, eu mostrarei a ela o mesmo favor que eu mostraria a você. De alguma forma, essa é a natureza desse chamado supremo. Quando hospedamos a sua presença corretamente, em relacionamento, ele nos permite o privilégio crescente de liberar sua presença em várias situações e nações e nas vidas das pessoas a quem ministramos. Ele mostrará a elas o mesmo favor que ele tem nos mostrado. Final do capítulo 9 de 11.